Oi, gente! Hoje é dia de falar sobre Black Sad, quadrinho do Juanjo Guarnido e do Juan Dias Canales, que saiu aqui no Brasil há algum tempo pela editora SESI SP. Agora, a SESI republicou nessa edição integral que compila todos os 5 volumes que tinham sido publicados antes, esses aqui que eu tô segurando. Esses 5 volumes vão contar a história de um gato detetive chamado John Blacksad. Só que antes de eu começar a comentar sobre Blacksad, eu tenho que te pedir, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal do Fora do Plástico e se você está assistindo esse vídeo no Instagram, vá lá no YouTube e confira nossos conteúdos também. A gente tem levado muito vídeo pra lá, então dê essa moral pra gente também no YouTube. Se existisse uma lista de elementos das histórias no ar, o roteiro de Juan Dias Canales preencheria todos eles. Isso porque Blacksad é essencialmente uma obra no ar e que tem várias características desse gênero, né? Então dá pra dizer que a gente vai ter sempre um mistério, uma investigação e que o Blacksad de alguma maneira vai estar em algum momento procurando resolver algum crime. E as histórias do Blacksad são todas ambientadas ali na década de 50, então muitos dos elementos desse período dos Estados Unidos, já que Blacksad é uma história escrita por 2 espanhóis, mas que é ambientada nos Estados Unidos, algumas características desse período, elas são absorvidas pelo roteiro. Então temas daquele momento, do pós-guerra, algumas críticas inclusive à sociedade norte-americana são feitas no roteiro do Canales. Então você pode contar aí que vai ter máfia, vão ter crimes, vão ter as femme fatales, vão ter ambientes muito urbanos. Blacksad é um quadrinho muito urbano e essa soma de elementos é coroada por uma característica que é um diferencial em Blacksad. Todos os personagens da HQ são animais antropomórficos, ou seja, todos os animais aqui têm trejeitos, eles se comportam como humanos. E isso só é possível por causa da arte simplesmente espetacular do Juanjo Guarnido. Eu devo dizer que em alguns momentos o roteiro do Dias Canales pode parecer um pouco telegrafado, então existem algumas coincidências que são necessárias para que a história avance, alguns elementos, principalmente se você for ler Blacksad de uma vez só, se você ler uma história seguida da outra, você vai perceber que tem alguns pontos ali que se repetem. Só que em contraponto, a arte do Juanjo Guarnido continua incrível em todos os volumes e parece que ela só melhora. Quando você chega em Amarillo, que é o 5º volume, o que fecha aqui essa edição integral, você já está simplesmente encantado pelo universo que a dupla construiu e que o Guarnido conseguiu retratar com maestria. O Guarnido consegue fazer ursos polares, ratos, cobras, leões, os mais diversos animais parecerem humanos diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo em que esse universo de Blacksad é controlado, é dominado pelos animais, não existem humanos em Blacksad, esse mundo é um paralelo do nosso mundo. Então, nos anos 50 de Blacksad, a Segunda Guerra Mundial aconteceu, o nazismo aconteceu, existe segregação racial, existe inclusive supremacia branca entre esses animais. Então, existem vários paralelos que são traçados entre o nosso mundo e o deles e, como eu comentei, várias críticas. Afinal de contas, a gente está vendo animais se comportarem como nós nos comportamos, né? E dá para dizer também que a arte do Guarnido é responsável por fazer Blacksad ser uma leitura muito fluida. Isso porque os movimentos são incríveis, muitas vezes eles são até cinematográficos e como o Guarnido ele tem experiência com animação, dá para notar que ele transpõe essa característica para os quadrinhos. Como eu disse, Blacksad é composto por 5 histórias e todas elas são independentes aqui. Isso porque você não precisa necessariamente ler numa sequência. Eu até recomendo que você não faça isso, que você leia Blacksad aos poucos. Lê primeiro um volume, intercala algumas outras leituras, lê o segundo. Isso vai tornar a sua experiência de leitura com esse quadrinho aqui muito mais rica e muito mais gostosa. Cada uma dessas histórias vai trazer um mistério
mistério e vai trazer uma resolução. Se você ler tudo de uma vez só, como eu tinha dito, pode parecer que essas histórias elas se tornem muito parecidas. E enquanto você lê uma coisa de cada vez, você consegue curtir mais a arte do Guarnido, que sempre vai estar ótima, e também o roteiro do Dias Canales com destaque para o segundo volume, Arctic Nation, que é excelente, é o melhor volume de Black Sad na nossa opinião e que, sem dúvidas, mostra todo o potencial dessa série. Ao contrário das edições avulsas, Black Sad Integral é em capa dura, você pode observar aqui, e além de compilar os 5 volumes que tinham sido publicados de forma avulsa, também tem aqui 2 histórias curtinhas de cerca de 2 páginas que são histórias extras e também alguns rascunhos do Juan Guarnido que mostram um pouco do processo de criação de alguns dos personagens dessas histórias aqui. Os 5 volumes de Black Sad aqui estavam completos no momento em que essa edição integral saiu lá fora pela primeira vez. Só que Dias Canales e Guarnido se uniram novamente para fazer um 6º volume que foi lançado no ano passado, inclusive ficou entre os quadrinhos mais vendidos da França no ano passado. Então a gente tem um novo volume de Black Sad que ainda é inédito no Brasil e que não está incluído nessa edição integral que eu estou mostrando para vocês. O 6º volume e o 7º, que está em produção, deve sair em breve lá fora, eles vão contar com uma história que é contínua. E é a primeira vez que isso acontece em Black Sad. Isso porque, como eu disse, antes as histórias elas tinham conclusões, elas eram fechadas em cada volume. Dessa vez, o 6º volume continua no 7º e nós estamos muito ansiosos para ver os 2 volumes aqui no Brasil. A SESI SP, editora que publicou as edições separadamente e também esse integral, prometeu que vai trazer o 6º volume e, como eu disse, nós estamos ansiosos para poder logo continuar a ler Black Sad nessa 6ª edição. Se você gostou desse vídeo, vem com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, deixa a sua curtida e comente também se você já leu Black Sad, se você tá afim de ler Black Sad, o que você tem achado também dos nossos vídeos. Você também pode se tornar um apoiador do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as modalidades de apoio, as recompensas e essa é uma forma da gente manter a nossa produção de conteúdo aqui. Colabore com a gente se você tem condições financeiras para isso. Qualquer valor já nos ajuda muito. Até o próximo vídeo!